A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Sicoob. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Sicoob. Sicoob, faça parte. Estamos aqui hoje mais um podcast Pro Café. Eu sou Marcelo Jordão. Eu sou o Alexandre, estamos aqui com o Lucas e o Leandro e eu acabo de perder meu lugar, tá vendo? O Marcelão já me roubou. Pessoal, tchau, tô indo embora. Brincadeira, pessoal. Só pra gente descontrair um pouco, a gente tá aqui em Franca ainda fazendo essas gravações, aproveitando o pessoal aqui, aproveitando o congresso, com muito conteúdo bacana. Acho que nós já gravamos aqui 3 episódios muito bons, muito ricos em informação, e é o que a gente fala sempre, a Procafé está aqui para passar informação de qualidade para o produtor, para que ele possa acertar cada vez mais na propriedade dele. Vou agradecer Sicoob, Credivar e Cocamig, que são apoiadores do canal, e agora nós vamos falar de outro assunto polêmico, que é o manejo de poda e a tão falada desbrota. Eu desbroto, eu não desbroto, desbrota é caro, será que vale a pena? Nós vamos falar isso para vocês hoje, se vale a pena ou não. Xande, então, esse é um assunto muito importante, inclusive quando nós chegamos aqui na Mogiana em 2013, final de 2013, 2014, tinha uma linha de trabalho que realmente suspendia a necessidade da desbrota, aonde você utilizava o sistema de safra zero e aí você então suspendia o manejo da desbrota. Isso gerou muitas dúvidas aqui nos técnicos da região, foi aonde nós instalamos um experimento aqui na Fazenda Experimental de Franca, com a proposta de entender, e aí, compensa desbrotar o tronco? Não compensa? Vamos desbrotar o ponteiro, deixar 2 brotos, ou não vamos desbrotar? Então nós montamos um experimento com 14 tratamentos, até não dá para discutir todos esses detalhes aqui hoje, e conduzimos esse experimento. Esse ano completou 10 anos de experimento. Então, é um experimento que tem dados importantes. Marcelo, deixa eu só te cortar, porque você falou um negócio aí, vocês falaram antigamente, para quem acompanha a gente, para ele ter uma noção. Pessoal, nada valida tanto um trabalho do que o tempo. O tempo é o melhor juiz que existe de um trabalho, para validar um trabalho. Uma coisa é eu olhar para um trabalho com 2 safras, com 3 safras, 4. Outra coisa é quando eu parto um trabalho de 6, 8, 10, 12 safras. Então, sempre que vocês forem olhar uma novidade, seja ela em qual área que for da cafeicultura, vamos falar de café, procura a validação do tempo. Há quanto tempo isso vem sendo desenvolvido? Vocês estão querendo jogar isso no mercado, mas isso já foi validado há quanto tempo? Porque o tempo, ele é o melhor para validar, né? Com certeza, até pelo efeito da bienalidade do café. A gente não consegue hoje, com um experimento de uma colheita, determinar um resultado, né? Nós precisamos aí, os tratos culturais realizados nesse ano estão impactando não a safra seguinte, a safra corrente, né? Só a próxima safra. Marcelo, pode voltar então, desculpa ter te cortado. Vou passar a bola então pro Leandro aí que... Bom, esse ensaio já está na 10º ano, né? Já está com 8 colheitas, depois que a gente fez todo o manejo para montar a arquitetura do experimento para iniciar. E o experimento lá ele tem esqueletamento com desbrota, decote com desbrota, decote só um link, desculpa te cortar, mas são 10 anos de experimento de poda, né? Então essa lavoura já existia, né, Leandro? Sim, essa lavoura já estava. Então o tempo, igual o Alexandre falou, que é importante. Então essa lavoura já existia. E aí nós temos 10 anos do experimento de poda. E aí quando a gente foi desenhar o protocolo lá, colocamos esqueletamento com desbrota, esqueletamento sem desbrota, faço condução de ponteiro, não faço condução de ponteiro, faço a famosa castração de broto dos ponteiros, né? Tudo isso com esqueletamento, sem esqueletamento, só decote. Tem de tudo. O que você quiser tá tendo. E aí a gente já vem conduzindo esses trabalhos, o que a gente vê dos resultados hoje, né?
que nas parcelas, isso é visível, a gente já mostrou em vários dias de campo, né? Nos ensaios onde a gente não faz a desbrota, você chega no ensaio lá para ver, os brotos tá tudo caindo no meio da rua e a planta já perdeu a sua arquitetura principal, né? E justamente quando o Marcelo comentou, quando a gente montou esse ensaio, muitos técnicos estavam na dúvida aqui na Mogiana, se fazia desbrota, muitas lavouras deixaram sem desbrotar. Eu acho que é um assunto bem relevante e importante para a cafeicultura, né? Leandro, eu acho esse assunto importante demais. Eu comecei em uma propriedade, não vou falar aqui o nome da propriedade, não vou falar nem a região para não ter problema, faz 1 ano. E quando eu cheguei lá, Marcelo, assim, eu virei para ele, na primeira volta que eu dei com eles, eu falei, olha, é o seguinte, sabe por que a situação financeira de vocês está desse jeito? Vocês estão com 2 sócios, que são sócios majoritários, vocês são a menor parcela na sociedade, que era mata e desbrota. Né? Que foram 2 assuntos que nós já falamos aqui do controle de mato, quando você não tem capacidade de fazer ele redondinho, então você tem que tomar outras atitudes, e a desbrota. O que a gente teve que entrar de recepo, porque o broto caído, gente, ele não dá café. Já chama broto ladrão, não é à toa, né? Diferente do mato, né, Xande? Você entra no mato ali e controla, você consegue acudir. Uma lavoura sem arquitetura, já com aquele tanto de broto, o que você vai fazer? Você vai ter que recepar ela, você perdeu ela, né? Isso é um negócio tão importante de desbrota que a gente vê casos de fazenda que abandonou a desbrota por questão de caixa e aí acabou de afundar o barco, porque você não recupera mais a produção, só recupera a partir de manejo drástico, seja ele uma recepa ou uma renovação, e você fica um tempo sem café, você já está sem caixa, você abandonou a desbrota, você está cavando a própria cova. É o pior. E aí é onde você reduz esse caixa seu, né? Você reduz mais. E a gente vê, Leandro, nesse trabalho de 10 anos desse ensaio, fala pra gente como que vem, a gente tem várias parcelas, vários testes, né? Mas entre desbrota e não desbrota, como é que estão os resultados? Na média desses 10 anos de estudo, onde a gente deixou de fazer desbrota, onde a gente faz o manejo de desbrota certinho, teve um incremento de 10 sacas por hectare. No manejo de 10 anos, onde eu faço a desbrota. E o interessante, Leandro, que é 10 sacas por hectare ano. Como é safra zero, é 20 sacas no ano. 10 da média. É aquela história da lavoura que dá 100 é que dá 80. Na verdade não é isso, né? A verdade é a que dá, vamos pôr aí 80, 90, porque vai dar 60, 70 ali, né? Porque ela não chega nos 80, né, Marcelo? Sem essa desbrota. E me fala uma coisa, vocês fizeram isso daí com um diferencial também de porte alto e porte baixo? Não, nós fizemos esse experimento que nós estamos mencionando é com porte alto, mas nós fizemos um experimento da duração menor com porte baixo. E o que foi uma ideia do Matiello. Mostrou um diferencial muito menor na fase inicial, então a gente entendeu assim, enquanto que o ensaio de Mundo Novo, as plantas sem desbrota, se acabou em 4, 5 anos, o porte baixo, o Catuai, por exemplo, vai acabar com 6, 7, 8 anos, vai chegar um momento que o prejuízo é o mesmo. Mas aí que tá, você falou um negócio que eu acho muito legal, que quem está vendo tem que acompanhar, Marcelo. Enquanto um acaba com 4, o outro acaba. 6, 7. Mas ele acaba também, né? Acaba. E aí o Leandro falou um negócio pra gente, é o seguinte, diferencial, vamos pôr, na média 10 sacos por hectare, que seria o por ano, né? A gente joga por ano. 10 sacos por hectare. O café eu não vou pôr ele a 1.500, não, vou pôr ele a 1.000. Será que paga desbrota? Paga tranquilo, né? Tá R$10.000 por hectare média, né? Essa média, e sem contar na arquitetura e longevidade dessa lavoura. O que eu acho que o produtor pode questionar não é se fica caro desbrotar. Mão de obra. É se eu consigo ou não a mão de obra. Mas, por outro lado, eu consigo a mão de obra. Consigo. E eu estou falando isso, gente, porque eu trabalho em propriedade grande, vocês trabalham, mas com grande quantidade de lavoura manual. Sim. Que é pior, que tudo ali acaba girando no manual, né, Marcelo? E aí, o que acontece? Eu acho assim, o produtor, primeira coisa que ele tem que pôr na cabeça, eu tenho que desbrotar, eu sou produtor de café, então isso faz parte da minha obrigação. Tá difícil arrumar gente, então tá difícil arrumar gente para eu fazer uma desbrota filezinho, mas nada me impede de fazer uma desbrota. Pode ser que algum talhão ali vai passar com uma desbrota, com 2, enquanto ela deveria passar em 3, mas ela vai passar, né? Perfeito. Pode falar, Marcelo. O que a gente tem visto que tem facilitado o manejo da desbrota, nesse esquema de igual o ensaio foi feito,
Onde a gente conduziu o ponteiro, deixando 2, como é experimento a gente faz certinho. Onde a gente conduziu 2, não conduziu ou fez a castração, praticamente que não teve diferença estatística, né? O que a gente tem talvez adotado em algumas propriedades? Faz a desbrota só até onde a pessoa alcança, sem mexer muito nos ponteiros, porque você ganha em rendimento operacional da turma, da pessoa que está lá desbrotando, e diminui o seu custo também, né? Interessante, né, acho que é importante abordar como fazer a desbrota, né, dentro desse contexto todo, né? Primeiro que eu acho que tem que começar essa desbrota desde o pós-plantio. Isso. Existem alguns materiais, por exemplo, da linha dos catucaís, o próprio Mundo Novo, do início ali, próximo da época que a gente chega a cisco, chega a terra, quer dizer, o café, tem muito broto. Então já tem que realizar desbrotas, senão ela vai começar a bifurcar já na fase inicial. Vai ficar multicaule, muitas hastes, né? Então a gente tem iniciado essa desbrota desde o início, e até essa planta, por exemplo, entrar em safra zero, quase que uma passada de mão por ano é suficiente até ela entrar no manejo de safra zero. Entrou no manejo de safra zero, então ali nós podamos ali até 15 de agosto, por exemplo, nós imediatamente já realizamos uma desbrota mais pesada, tá? Pesada até no seguinte sentido: às vezes a pessoa tem medo, vai desbrotar muito, vai deixar aqueles buracos, mas o broto que você deixa nesse primeiro ato de desbrota não é o broto que tampa o buraco. Não é bom. Então a gente realmente tem visto que você pode entrar com um nível de desbrota um pouco mais agressivo nesse pós-poda. E por que esse imediatamente após a poda? Porque a mão de obra que está realizando as brotas, ela tem uma facilidade de acesso ao broto. A planta podada ela é fácil de alcançar o broto e retirar. Então a gente entra primeiro com essa desbrota um pouco mais bruta, vamos dizer assim, que se for tardia, já dá diferença no crescimento. Esse ano eu fiz alguns comparativos em campo. Vamos entrar desbrotando essa aqui imediatamente após a poda. Essa daqui vamos começar a desbrotar quando chover. E aí eu fui semana passada ver essas áreas. As áreas que já estavam desbrotadas já tem crescimento vegetativo muito grande. Tem 2, 3 internode a mais. Exatamente, nos ramos que vão ficar. E as áreas que nós vamos desbrotar agora já perdeu concorrência com o broto. Então essa primeira desbrota mais bruta, ela deve ser feita imediatamente agora. E depois, ali por volta do mês de novembro, dezembro, nós fazemos isso lógico tem que avaliar o tamanho do broto, né? Às vezes atrasa um pouquinho para janeiro. A gente faz uma segunda desbrota. Aí sim, nesse momento, nós vamos selecionar um possível broto para, por exemplo, tampar um buraco de uma planta. Isso se precisar, lógico. Porque é esse broto novo que saiu, né, um broto jovem, ele tem uma condição de preenchimento muito maior do que aquele broto lá atrás. Aquele broto antigo. Então aquele primeiro tira sai tudo, porque o broto antigo ele não vai agregar nesse preenchimento. E essa nova leva de broto é a que a gente vai utilizar para conduzir um eventual buraco nessa planta. Ô Marcelo, um negócio muito importante que o pessoal tem que ficar atento é que esse broto que você vai conduzir para tampar o buraco, você não pode deixar ele crescer, né? Senão ele vai ficar fino e você vai perder ele, né? Vai tomar também primeiro. Você tem que ter um broto. É melhor você deixar 2 brotos menores, né, do que um que você acha que vai. E para ajudar faz a castração. Né? Porque ele vai lignificar e vai fazer parte da estrutura da planta. Isso. E aí o pessoal fala assim, mas 2 desbrotas é muito. Não, mas é 2 desbrotas no ano da poda. Porque o ano da carga, nós não vamos desbrotar. Então você tem que dividir isso por 2. Então no porte baixo nós temos ficado aí mais ou menos com 2 desbrotas no pós-esqueletamento, que vai dar uma por ano. E no porte alto nós vamos fazer 3 desbrotas no ciclo do esqueletamento, que vai dar 1,5 por ano. Inclusive a mão de obra da desbrota não é a mão de obra difícil de acessar. A difícil de acessar é na colheita. Todo mundo, né, passa apertado de mão de obra, a maioria das vezes na colheita. A mão de obra de desbrota ela é mais tranquila, vamos dizer assim. E eu acho que o que a gente pode pensar é que nessa desbrota manual a gente tem sempre que observar o seguinte. O Lucas perguntou, mas tem uma maneira de reduzir o volume de broto? Tem. Sombrear o tronco. Como que você sombreia o tronco? Mantendo planta enfolhada. Então, tirando o assunto safra zero, quando você tem uma planta ali que está segunda, terceira, quarta, quinta, sexta safra, que ela não entrou no safra zero, se você manter ela numa condição de enfolhamento superior, você vai sombrear o tronco, você vai reduzir a indução dessas gemas para dar origem ao broto. Outro cuidado com a colheita. Outra coisa também é a colheita. Então toda agressão que você faz na planta,
seja ela por uma desfolha, por uma seca, um bicho mineiro, uma ferrugem ou mesmo um dano mecânico, vai entrar luz nesse tronco. Então, entrou luz no tronco, aumenta a incidência das mutações ortotrópicas. Como já foi falado em outros podcasts anteriores, né, Xande? É melhor você fazer o safra zero em lavoura que tá boa do que naquela lavoura que tá ruim, né? O safra zero, mas isso o pessoal tem que entender. Uma coisa é o safra zero por necessidade da lavoura, outra é por opção. E o por opção, ele sempre vai ser melhor do que o por necessidade. Certeza. É isso. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para passar. Eu acho que foi um conteúdo bacana, dá para o pessoal olhar para a lavoura, olhar para a propriedade dele, discutir com o técnico dele, porque eu podo ou não podo, eu desbroto, isso daí você vai conversar com o seu técnico que assiste a sua propriedade, aí sempre você vai encontrar o melhor caminho. Não somos nós aqui que vamos falar o que você tem que fazer. A gente coloca o que a gente faz, o que a gente acha melhor, que vem dando certo na nossa situação, nas propriedades que a gente assiste, nos experimentos que são feitos, mas aí você... Se ficar na dúvida, Xande, vem na estação experimental aqui, visitar os experimentos lá. Vamos ver o que está fazendo, como que está indo, conversar, né? A fazenda está sempre aberta para isso. Traz o técnico, vem o produtor para a gente poder estar conversando. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.